Começando a live aqui de hoje, a primeira live do Normalize Mais, sobre empreendedorismo. Vamos conversar com a Luísa Cherfan, que é da Blondine. Hoje vai ser super legal, porque a gente, além de entender a história do empreendedorismo do Aloísio, da história da cervejaria, nós degustaremos também alguns produtos da Blondine. Peraí, eu tô começando com a água, ó. Ótimo. A gente achou que erro. você já tinha tomado toda. Ele falou onde ela tá. Não, eu tô pensando na água só, por enquanto. Pera lá, daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu tô esperando a Luísa começar a explicar pra gente. Vamos lá. Exatamente. Bom, eu vou começar introduzindo aqui apresentando a Luísa, para quem ainda não conhece. O Aloísio é o fundador, é o CEO da Blondine, da cervejaria Blondine. Nós trabalhamos juntos no Estadão, faz já alguns anos, né, Aloísio? Bastante. E já faz um tempinho, né? E ele resolveu empreender, montou a cervejaria em 2010. Ele vai contar toda essa história pra gente, é uma história bem bacana. E eu fico muito feliz, né, de ver aí o sucesso da Blondine, que é uma cerveja assim maravilhosa, muito gostosa. E a gente quer saber a sua história, Aloísio, né? Então, o Aloísio, ele é administrador, ele fez MBA em finanças, em marketing, fez também algumas especializações fora do país. Isso. Super preparado, né, Aloísio? E... Não sei, no Brasil a gente nunca está pronto. É verdade. Vivendo aqui, a gente está pronto para qualquer coisa, né? Exatamente. Mas é isso aí. E conta aí pra gente, Aloísio, a sua trajetória profissional. Como que você chegou aí na Blondine? Como é que eu cheguei na Blondine? Eu era um executivo de mercado, assim como muita gente, e estava bem na minha vida, estava indo tudo bem, estava uma delícia. Eu trabalhei muito tempo na BASF, indústria química, que eu tive oportunidade de passar muito tempo fora do Brasil, né? Uma das vantagens de estar numa multinacional grande. E nessas indas e vindas, muito tempo na Alemanha também. E aí o que aconteceu? Nos finais de semana que eu ficava nas cidades da Alemanha, lá na região do Rio Reno, eu ia nos festivais das cidades pequenas e aí lá eu conheci. Maravilhoso. Não, maravilhoso. E aí lá eu conhecia a cerveja local, que era um cervejeiro que atendia a cidade inteira, tinham as grandes marcas nos supermercados da cidade, e o que me impressionou é que o pessoal da cidade, tipo as pessoas, os habitantes, eles consumiam a cerveja do cervejeiro da cidade. E isso eu estou falando coisas de 20 anos atrás. Então, naquela época, 20 anos atrás, nem existia o conceito da cerveja artesanal. E o pessoal já consumia o que hoje é chamado de cerveja artesanal, que eram as cervejas locais das regiões. E isso era muito legal, era muito bonito, sabor assim totalmente diferente das cervejas ali artesanais, que eram chamadas de locais. E aí, naquele momento, eu me apaixonei pelo mercado de bens de consumo, principalmente cerveja. E aí Você sempre gostou bastante de cerveja? Naquela época, eu bebia muito vinho. Sempre o vinho, porque jantar com o executivo era vinho, cliente. Eu fazia cursos pela empresa de vinho, porque eu tinha que saber pedir um vinho num jantar com cliente, eu tinha que saber recomendar um vinho, dar um vinho de presente, aí tudo era vinho, vinho, vinho. E a BASF, na época, tinha vinícolas próprias que supriam os executivos, aquela coisa toda. E aí, nos festivais, eu comecei a me interessar por cerveja. E aí comecei a beber cerveja, e aí me apaixonei. Até então, Pilsen era o que existia, falando 20 anos atrás. O que a gente encontrava eram cervejas Pilsens, que é o que tradicional, a Flávia está me olhando com o cara de assustada, mas é o que tradicionalmente a gente bebe aí, hoje em dia Hoje em dia não, bebia naquela época, só tinha um tipo de cerveja, que era que era Pilsen, Pilsen. Travada, assustada? Tá assustada. E aí, não. e aí
comecei a me interessar pelo mercado, tal, eis que surgiu uma proposta na época do grupo Skin Cariol. Legal. E aí eu falei, bom, eu vou. Estou saindo de uma indústria de química de base, indo para uma indústria de bens de consumo. Amei, foi uma empresa que eu amei trabalhar. O produto eu me identifiquei demais. Aí o pessoal era bêbado. Não. A gente, quando trabalha com um produto, a gente bebe muito pouco dele e consome muito pouco dele. Mas eu me apaixonei pelo mercado de bens de consumo. Eu era o maníaco do supermercado. Você vai para o supermercado fazer compras, antes arrumava toda a gôndola lá dos produtos da casa, tal. E aí depois eu ia fazer a minha compra do supermercado. Então, me apaixonei pelo mercado. Eu gosto também, eu até falei isso, que eu adoro esse negócio de bebidas, de entender de bebidas, não só de cerveja, vinho, mas em geral, assim, eu acho bem, bem interessante. E é um universo, assim, infinito, é infinito. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui, não só de cerveja, mas de outras bebidas. É um universo, assim, infinito e gostoso de se trabalhar. Aí depois eu saí e fui para o Grupo Estado. Foi onde eu te conheci, Norma. Aí a gente foi pro Grupo Estado. O mercado, assim, a proposta, a ideia era transformar o mercado, trazer inovação. Só que saindo do mercado de cerveja para ir para o mercado de jornal, eu não me adaptei muito bem. E aí, naquele momento, eu tinha acabado de casar naquele ano, aí falei com a minha esposa, bom, não estou feliz, e aqui é um dos grandes fatores de sucesso da Blondine, porque ela está no barco. Então, é isso que eu falo para todo mundo que quer empreender, agora entrando um pouquinho em empreendedorismo. A primeira pessoa que você tem que convencer, as primeiras pessoas são seus familiares, porque se eles não estiverem no barco... Se não estiver com você junto, né? Não acontece. O barco não vai. Acontece. Graças a Deus, depois de 11 anos, a Blondine é uma empresa de sucesso, mas ser uma empresa de sucesso não significa que não existe dias perrengues. Pelo contrário, a maioria dos dias são dias perrengues, vamos dizer assim. Empreender no Brasil não é fácil. Empreender no Brasil é isso, né? Não é simples. É um desafio. Isso. E é um mercado também, é um mercado que está em muita transformação e é um mercado, de fato, de muita inovação, né? Muito. Eu sou de uma época que a gente ia ao mercado e tinha ali quantas opções de cerveja? Eram 2. Pouquíssimas. Era verdade. Pela marca, né? A gente chamava cerveja pela marca. Eu vou levar para casa e eu vou levar aquela, né? Eu vou levar aquela outra. E era isso que a gente via dos comerciais e tudo verdade. Mais. E esse mercado se modificou muito, muito mesmo, né? Tanto é que a gente está falando hoje em degustação e são produtos que têm uma pegada de inovação muito grande, o que você vai trazer aqui. Não, e até o Aloysio, ele montou, né, a fábrica em 2014, que foi? Que se inaugurou em Itapeva. E ela é hoje considerada aí uma grande produtora, né? Hoje a gente é referência no mercado, mas quando a gente tecnologia. Quando nós começamos, o que aconteceu? O produto que não era da marca líder, ele era... Aqui, ó, o Guilherme Cury perguntando quando que as cervejas envelhecidas vai estar disponível. Quando naquela época, imagina o seguinte, você tinha um slogan, bom... Exatamente. E aí o que acontecia? Se você não era a marca líder, o seu produto era um produto de segunda categoria. Então, a gente sofria muito, e aí para conseguir virar os restaurantes, as casas. Chegou um absurdo, aí todo mundo fala, mas como é que a Blondine conseguiu expandir tanto a distribuição? Inclusive exportar, né, Aloysio? Exportação também. O que nós fizemos? A gente simplesmente, naquela época, assumiu o risco dos clientes. Então, a gente tinha contrato onde que se o cliente não vendesse a cerveja do cardápio, a gente recomprava a cerveja dele a preço de cardápio. Então, era margem garantida. Contrato de margem garantida. Que, se você pensar, é uma loucura. É uma loucura se fazer isso com uma empresa começando, uma marca desconhecida, mas aí o que nós fazíamos? A gente trabalhava os bastidores do negócio.
Então, assinava o contrato, bom, venceu a primeira barreira, empreendedorismo total, venceu a primeira barreira, teu produto já está no restaurante, agora você tem que fazer o consumidor beber, consumir. Aí a gente entrava com um plano de incentivo nos garçons. Para quê? Para o liability daquele contrato, que era uma coisa impagável, ele passava a ser uma caixa de cerveja de incentivo. E aí você fazia o contrato girar. Então, a gente começou muito árduo, a gente não decidiu não entrar. Aloísio, você continuou, quando você decidiu montar a cervejaria, você continuou trabalhando também? Quando eu estava tocando tempo, a parte você fez as duas... E essa tua pergunta, assim, ela é importante, porque hoje tem um monte de empreendedor que fala, eu vou empreender, mas eu vou continuar no meu emprego. Tem que se planejar, não tem? Também. Você tem que se planejar, mas assim, o grande boom da Blondine aconteceu quando eu tomei a decisão de sair do Grupo Estado e realmente ficar 100% dedicado no negócio. E quando eu saí do Grupo Estado, eu tive a opção de voltar para o mercado em empresas de bem de consumo, em empresas químicas, podia escolher. Mas a decisão foi, não, eu abri o negócio, eu me comprometi com esse business e eu vou fazer ele crescer. E, de fato, as pessoas só passam a acreditar em você se você acreditar em você em primeiro lugar. Óbvio. Verdade, né? Então, então assim, não é que nem o negócio que a gente fazia de contrato de margem garantida, eu ia vender. Então, eu ia vender, eu tinha que dar todas as certezas para o cliente. Não tinha essa, se não vender, não, vai vender. Tanto se não vender, eu recompro até o preço de cardápio, ponto. Então, assim, você tem que ir com mais certeza do que o cliente, porque senão você não consegue fazer a venda de um produto desconhecido, dominado por gigantes. A gente está falando que esse mercado ele é dominado pelos gigantes. Muitas casas com contrato de exclusividade, que é difícil de entrar, difícil de romper barreira. E a gente virou, a gente conseguiu positivar casas muito importantes. E a nossa decisão de entrar no varejo, ela foi justamente quando a gente já estava com uma marca conhecida, porque pelo conceito, o supermercado é o autosserviço. O supermercado eu não tenho lá um garçom oferecendo a minha cerveja, falando que a outra está quente, que essa daqui é a melhor da casa. Eu não tenho vendedor, que eu tenho nos bares e restaurantes. Então a marca ela tinha que estar um pouquinho mais conhecida, um trabalho de marketing bem feito, para a gente conseguir efetivamente ter a saída espontânea dos supermercados. E aí hoje a Blondine, graças a Deus, ela virou uma marca do grupo, vai a Blondine, a Martina, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Ela já virou uma marca importante no segmento, ainda não na categoria cerveja, mas no segmento de cerveja artesanal. E aí, com isso, a gente consegue mais espaço, mais exposição, e aí o negócio vai indo. E a cerveja está vendida, agora tem no Brasil inteiro, né, Luísio? Brasil inteiro, todas as grandes redes estão... A Juliana, deixa eu só fazer tem uma pergunta da Juliana perguntando por quanto tempo você fez essa estratégia de garantia de margem? Aí ela vai... a gente tem contrato até hoje de margem garantida, tá? Por quê? Depende muito... Quando a gente abre o leque de clientes, bom, a gente tem uma estratégia de estar em tal segmento, tal mercado, tal lugar. Primeiro a gente tem que elencar quais são os clientes âncora para aquele segmento. E aí, para o cliente âncora, vale tudo. Por exemplo, quando a gente entra com... E aí eu não vou dar nomes, mas quando a gente entra num cliente X de varejo, a gente tem uma fila de espera do supermercado ligando porque também quer ter o produto. Então, saber identificar quem são os clientes âncora. E aí, nesse cliente âncora, vale tudo. Você tem que fazer o que precisar para realmente positivar o cliente âncora. Porque dali, o teu risco ele vai reduzir muito. Porque você abre o cliente âncora, logo depois você vai abrir 30, 40 clientes menores, só que vai minimizar teu risco. E aí o risco que você amarrou lá em cima... Você minimiza o risco. Total. Você minimiza o risco global. Hoje a gente está... Uma pergunta da Reidoca. Da Eide, minha irmã.
Hoje a gente está no Pão de Açúcar, Carrefour, Sam's Club, Macro, Savenago, Proença, Mambo, Samarché, em todo lugar. Empório Santa Maria, todos eles, Empório São Paulo, Santa Luzia, todas as redes. Agora, qual que é o trabalho? O trabalho agora é expandir a área de distribuição regional. Então, as redes nacionais a gente já está, o estado de São Paulo a gente já está bem ativado, falta muita coisa, óbvio, sempre falta muita coisa, se olhar no detalhe, mas agora o trabalho é sair de São Paulo, macro, falei macro, Romualdo, o Romualdo do macro. O pessoal está falando aqui, ó, o pessoal tá aqui que em quer casa, desconto em cerveja artesanal é o Romualdo 1445, esse é o cara. Ele é o cara. Tá de olho, o pessoal tá de Ele olho. não escutou quando eu falei o macro, mas o macro hoje... e esse, por exemplo, o macro é um grande exemplo de trabalho do zero na categoria de cerveja artesanal. A Luísa, a Juliana, ela é do Chile, Santiago. Ela tá falando que você precisa mandar para lá, hein? Vamos mandar, vamos começar. Mas agora o grande trabalho vai ser expandir para fora do estado de São Paulo para positivar redes regionais. Redes locais. Então, começar com um trabalho, por exemplo, de redes estaduais e depois redes locais. Só que aí esse é um trabalho enorme, assim, é um trabalho que vai bastante. É um trabalhinho de formiga, não é? Eu quero fazer uma sugestão. Vocês estão falando bastante, eu já estou vendo ali comentários, eu estou vendo várias pessoas já falando, olha, eu tomo sempre, eu lembro a primeira vez que eu tomei. Eu também tomo vários comentários. E minha pergunta é, a gente não veio aqui para degustar? Vamos começar, então, a degustar? Eu acho que tem que começar, Luiz. Eu vou hoje, levantar porque ele vai falar... A gente vai começar pela primeira cerveja, não foi? Essa é a primeira cerveja que a gente fez. E aí, uma curiosidade. Essa foi a primeira cerveja que a gente fez. E esse rótulo... Ele já foi reestilizado uma vez. Porque, assim como um carro... Deixa eu abrir aqui a cerveja. Olha, eu tô aqui com a minha já aberta, acabei de abrir. E copo da Blondine, ó. Super legal. Assim como e aí é uma coisa da indústria de bebidas que a gente acredita muito, as receitas de cerveja, como as receitas dos produtos, elas têm que ser de tempos em tempos revisitada também, atualizada. E essa cerveja já passou por atualização? Ela passou por uma atualização. A Jackpot, ela começou como uma cerveja... Jackpot. Ela começou com uma cerveja Pilsen. Posso colocar já? Pode. Tô doida para tomar aqui. Tava aqui já faz tempo. Para colocar aquele jeitinho só assim que a gente não faz muita espuma ou faz espuma. Você tá espuma é importante, extremamente importante. Porque a espuma ela vai isolar a bebida do oxigênio, que o oxigênio ele é extremamente prejudicial para a cerveja. E ela também funciona meio que um isolante térmico, uma coisa que só traz benefício. Legal. Então, saúde. Saúde, hein? Ó. Peraí que eu tô abrindo a minha. Eu tô abrindo. Na verdade, eu tô esperando. Posso contar a verdade? Pode. Posso contar a verdade? Eu vou esperar meu marido chegar, porque se eu abrir antes dele chegar, ele tá chegando, Aloísio. Ele adora. Aliás, o Zé, ele foi nessa fábrica, viu? Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo já. E aí, ele adorou. Ele é super apreciador. Se eu abrir antes dele chegar, ele vai ficar muito triste. Então eu vou ouvindo vocês falando e eu vou já pensando como vai ser, tá? Vou aguardar o momento. E aí eu estava falando, por exemplo, das receitas. A Jackpot, ela começou como uma Pilsen. Hoje ela evoluiu para uma receita Helles. O que é uma Munich Helles? Ela é uma cerveja alemã que segue a lei de pureza alemã, malte, lúpulo, levedura, malte, água, lúpulo, levedura, só que ela vai um pouquinho mais de lúpulo, então ela tem notas de lúpulo um pouquinho mais ressaltada que uma cerveja Pilsen. E ela é uma evolução da receita. Delícia, hein?
E a gente acredita muito nisso. A cerveja, por exemplo, eu vou falar de uma marca aqui que é praticamente patrimônio da humanidade, a Coca-Cola. Ela vende a receita original, ela faz propaganda original taste, a receita original, mas mesmo ela se preocupa em inovar, em trazer novidade, como tem o Cherry Coke, o Vanilla. Então, assim, a inovação ela faz tudo. E a inovação ela faz parte da indústria toda. No caso da cerveja, a indústria cervejeira foi durante anos reduzindo o amargor. Durante anos. E hoje ela está numa proposta totalmente diferente, de aumentar o amargor das cervejas. Eu gosto do amargor, na verdade. Hoje está super pedido o amargor. E aí, quando a gente fala de inovação... A Paula falando, peraí, gente, aqui tem uns comentários que não dá. Degustar é comigo mesma. Saúde, uns 35 falaram saúde, tá? Saúde, degustar é comigo mesmo. Opa, que sede, eu também vi isso bastante. A galera tá delirando aqui, viu? Porque realmente... Tá, pode continuar. Desculpa, Luísa, manda ver, pode falar. Só a pessoa lá do Chile que falou, olha, desculpa, eu vou de vinho, porque ela não tem a opção, né? Ela falou, eu vou ter que ir hoje. Ela vai esperar. E quando a gente fala de inovação, o que aconteceu no Brasil de transformação nos últimos anos? Hoje, mais de 2.500 cervejarias no Brasil. 2.500 cervejarias artesanais. E aí, hoje em dia, ficou um mercado extremamente voltado para a inovação. Então, desde cervejas com frutas, cervejas ácidas, que é o que nós vamos provar agora, mais para frente, daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutos. Então, cervejas ácidas. E assim, uma veia sensorial que nunca se imaginou para a cerveja. E é um trabalho constantemente de educação. Eu imagino aqui, eu fico pensando há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, quando a Blondini ganhou o primeiro cliente de chopp, por exemplo. A gente tinha sommelier contratado em todas as casas que a gente tinha como cliente, porque o cliente pedia um copo de chopp, o sommelier chegava na mesa do cliente antes do copo de chopp. Por quê? Porque ele ia explicar a expectativa do produto, o que ele vai receber, que não é a marca tradicional, que é um produto diferente, que não é a opção porque mais ele tem que estar barata. aberto também, né? Totalmente. Então você tem que ter todo um... Sim. Porque senão era uma rejeição automática. Então a gente participou muito do processo de educação do consumidor. E quanto tempo, Luísa, assim, que até a coisa ficar mais tranquila nessa questão do conhecimento? Que, assim, demorou? Cerveja artesanal virou normal, na minha opinião, fazem 5 anos, 4 anos. Então a gente ficou ali 6 anos, 7 anos, sofrendo muito, mas foi um sofrimento de transformação do mercado. Hoje a gente tem orgulho de falar que a Blondini ela participou do momento de transformação do mercado, um momento de educação do consumidor, de apresentar um produto diferente. Hoje, se a gente falar de estilos de cerveja, são inúmeros estilos de cerveja. Harmonização. Quantos rótulos vocês têm? Quantos rótulos? Hoje a gente tem 34 rótulos, a gente começou em 2010. E aí a Blondini, diferente um pouquinho das outras cervejarias artesanais, a gente não surfa na onda só de microlotes. Esse é o produtor do podcast, o Vitor. Produtor. Aliás, ele acabou de ser contratado. Esse é um brinde, hein? O produtor saiu da prova e veio já comprar dele. Espertinho ele, Ótimo. Né? Vou guardar ainda pro Zé. Calma que vai render essa cerveja. Guarda lá. E a gente abriu em 2010. Eu vi uma pergunta, a gente fundou em 2010. E aí o que aconteceu em 2009, 2010? Aí o que aconteceu? Naquele momento, foi um momento de educação, só que hoje a gente não surfa na onda dos microlotes. A gente tem um projeto que é o Blondini Trends, que ele é voltado justamente para o Beer Geek, que ele faz microlotes, 250 litros por mês,
só. E esses 250 litros por mês, eles são estilos que nunca foram fabricados no Brasil, ou algum ingrediente que nunca foi trazido para a cerveja, nossa, ou um processo diferente. Ou seja, ele tem que ter algum ponto que nunca foi explorado. E aí, isso daí, a gente vende esse volume 100% em cotas. Então, a gente já faz pré-venda, anuncia os estilos, tem um planejamento certinho. Que bacana isso. Uma outra novidade são as cervejas maturadas em barrica de madeira, barrica de carvalho, francês, carvalho americano e as madeiras brasileiras. Então, hoje a gente tem uma adega com 30 barris. A gente vai estar lançando a Blondine Reserva nos próximos... acho que no próximo mês aí, a gente deve demorar aí uns 30, 40 dias para fazer todo o planejamento. Vai ser também um trabalho de pré-venda, porque para cada projeto a gente vai envasar 150 garrafas. Entendi. Então imagina que uma maturação de 12 meses, 8 meses, de uma receita exclusiva, que aí atinge potência de 11%, 14% de percentual alcoólico, a gente vai envasar 150 garrafas por ano daquele lote, daquele projeto. Então a gente vai fazer pré-venda deles, justamente para... E quando vai começar essa pré-venda? Deve começar, eu acredito que em junho. E quem que compra? É só restaurante? Assim, qual que é o mercado? A gente vai voltar esse projeto. Esse projeto ele está com demanda de todos os canais, vamos dizer, seja bares e restaurantes, varejo, e-commerce. Jéssica Sommelier está falando que está super ansiosa, hein? A Jéssica é Blondine, ela que está coordenando lá a parte toda do... que legal. A ideia vai ser dividir um pouquinho para cada canal. Só que dá uma acessibilidade para quem quiser, através do pré-cadastro, então fazer uma coisa... Aí anda falando que tem 14%, essa aqui tem 4% e eu já tô tonta. Aí anda. Eu sou das da Ianda, entendeu? Por isso que eu tô na água. Não é. A Ianda é das minhas. A Ianda é das suas, eu sou das... Por isso que eu tô na água, senão começa a falar besteira. Mas eu tava aqui pensando uma coisa, sabe? Sabe que perguntaram? Só para não perder a pergunta. Qual que é a que mais vende? Perguntaram. Então, o nosso mercado ele é bem dividido, tá? Ele vai... Eu posso falar algumas que mais vendem aqui. A Horn Pig, o pessoal deve conhecer bastante, a cerveja que é uma Session IPA, foi a primeira Session IPA do Brasil. Que é Session? São as cervejas são cervejas com baixa potência. Então, uma IPA, uma IPA, popularmente aí falando, ela tem 6%, 7%, uma Session IPA, a nossa tem 4,5% de álcool. Ela entrega todos os atributos da cerveja, ou seja, uma explosão de aroma, equilíbrio, porém ela é menos potente no teor alcoólico. Então essas são chamadas de Session. Como também a gente tem as Imperials, que aí é o contrário da Session, são as cervejas com dobro de potência praticamente. Tem bastante coisa. Uma questão, eu estava aqui pensando, né? O objetivo da gente conversar hoje, Luiz, assim, a gente tem o podcast, a Norminha, o Normalize, né? Agora Normalize Mais. E você, óbvio, tinha que estar estreando aqui, né? Porque a gente se conhece desde a infância, praticamente. E ela sempre divide os meus bons momentos. Né? Não, já teve muita cerveja na nossa vida, né? Já teve muita degustação na nossa vida. Mas eu tava pensando assim, a gente sempre vem com conteúdo de matérias técnicas. E a sua história é uma história muito interessante de empreendedorismo. E eu acredito até, mesmo nesse tempo nosso de pandemia, a gente está falando aqui de um hábito bacana, o hábito da pessoa. Muitas vezes no final do dia, depois de todas as questões de trabalho, ela tem o gosto de abrir uma cerveja, provar um sabor diferente. Exato. O que aquilo está trazendo,
degustar de fato uma bebida, né? Então, é muito bom. A gente sempre falou tanto em degustação de vinho, e o que você está dizendo que está se consolidando no Brasil cada vez mais é essa coisa do degustar. Eu vou provar um sabor diferente, não é você ter uma experiência, ter experiências, ter experiências diferentes. Eu acho que e é justamente isso que a cerveja artesanal traz. Ela traz experiência diferente. Por exemplo, você pode pegar o mesmo estilo de cerveja de diversas cervejarias, com certeza você vai sentir lá um sensorial diferente em cada uma delas. Cada uma delas tem uma personalização que faz na garrafa, na receita, e isso é muito cerveja artesanal, é você fazer uma harmonização totalmente diferente. A gente já participou de harmonizações... Isso aí deve ser bem legal, hein? Assim, malucas, que no final você fala como é que pode, entendeu? Como é que... Com que harmoniza? Com que harmoniza? Isso que eu ia perguntar. Eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Então, você pode... A harmonização ela é feita com duas possibilidades. Ou você vai por semelhança, ou você vai por contraste. Então, por exemplo, você pode pegar cerveja potente com prato potente, ou cerveja potente com prato suave, e aí você vai fazendo a... Que prato que combinaria assim com essa cerveja que a gente acabou de tomar? Qual o prato que ideal para comer com essa cerveja? Que você sempre, assim, você vai comer tal comida que você pega essa cerveja. Tem? Tem vários. Você pode falar, por exemplo, essa cerveja ela é uma cerveja típica da Alemanha, por exemplo. Então, são diversos pratos que a gente pode ver. Eu vou até... Joelho de porco. Joelho de porco. Eu não como nem o porco, nem o joelho dele, mas tudo bem, tá? Eu tô falando. Eu vou falar aqui. Bolinho de bacalhau, frutos do mar e a famosa batata frita, por exemplo. Nossa! Gente, batata frita. Combina, frita olha, é muito bom, né? Batata frita harmoniza com tudo. Olha lá, a Cibele está falando aqui, pastel, comida japonesa, pizza marguerita, salada César, camarão e lula frita, quiche de queijo, olha. salame, queijo Minas e petiscos em geral. Gente, eu gostei de quase tudo muito bom. Que ela falou. Eu gostei de quase tudo que ela falou. Acho que deve ficar uma delícia. Eu gostei de tudo. Mas a Luísa, eu ia falar uma coisa sobre a batata frita, gente. Batata frita, ela é a bandeira da paz. Já parou para pensar? Quem não gosta de batata frita? Todo Exatamente. mundo gosta de batata frita. Quem não gosta, é verdade. O vegetariano come batata frita, o carnívoro come batata frita. Quem tá de dieta... Você come batata frita? Eu adoro batata frita. Sexta passada comi batata... Sábado comi batata frita. Como batata frita. Como. Olha... Eu sou um dos grandes consumidores de batata do drive-thru. Nossa, é a melhor, né? Eu adoro também. O legal é chegar em casa sem a batata. Você tem que comer a batata do drive-thru até em casa. Até em casa. Gostoso mesmo. Mas tudo bem, vamos voltar para... Ô, Aloísia, deixa eu voltar aqui só por uma... na verdade, agora você transformou a Blondine. Ela não é mais só uma cervejaria, né? Então, isso a gente... o que aconteceu? Em 2016, aí a gente teve uma visão um pouquinho diferente. A Cibele até falou o endereço da crazyforbeer.com.br. A gente criou esse portal online, ela é uma loja online, mas além disso, é um canal de muita informação. Então lá, pegando, por exemplo, só vai ter as cervejas da Blondine, obviamente, mas como a gente cobre um leque de estilos praticamente global, que tem todos os estilos do mercado, ali a gente criou um guia de harmonização, que teve participação da Bia Sommelier, que ela já está aí assistindo a gente. Olha, também. A Bia é super profissional do mercado. Eu achei a Bia, eu procurei algumas pessoas do mercado, tal, mandei a nossa live e ela estava lá. E a Bia ajudou a gente nessa matriz. E ali é um portal, o Crazy for Beer, ele é um portal muito bacana. Ele tem muita informação de cerveja, qual que é o estilo de qual escola, se é inglesa, alemã, brasileira, e aí bastante coisa.
Por exemplo, a gente vai falar de cerveja brasileira, a Tropical, por exemplo, que a gente vai degustar agora. Vamos falar dela agora? Vamos abrir essa agora? A Tropical, ela é uma cerveja de estilo brasileiro que a gente chama de Catarina com cajá. Sour. O que é Catarina Sour? Ela é uma cerveja, como o nome diz, sour, ela é ácida. São cervejas que eu coloquei Olha hoje que na diferente. degustação. Olha, ela é muito diferente já, hein? Total. A cor dela já é muito diferente. Por quê? Ela é uma cerveja ácida. Quando você fala, poxa, uma cerveja ácida, deu nó na cabeça. Mas ela é uma proposta extremamente refrescante. Extremamente refrescante, com a adição da fruta tropical brasileira. Então, elas são cervejas assim, Olha, incríveis. Nossa, é totalmente diferente. E ela é uma proposta com baixíssimo teor alcoólico. Essa daqui quanto ela tem? 3,8. Nossa, é verdade. É um sabor totalmente diferente. Total. O aroma dela, você já sente acidez no aroma, fruta, explosão de fruta no aroma. E aí, na boca, em primeiro momento, ela assusta, porque ela é uma cerveja ácida. O consumidor, ele não está acostumado eu gosto. com esse estilo de cerveja. Só que, ao mesmo tempo, quando você se imagina numa praia com sol de 40 graus, que é um clima típico do Brasil. Nossa, deixa eu imaginar. Peraí, eu vou imaginar agora. Uma praia, um sol de 40 graus, eu tô imaginando. Boa. Que é uma cerveja, uma cerveja para essa ocasião. Ó, tem sugestão de harmonização. Salada de aspargos, queijo de cabra, nachos com jalapeño e preparações com grão de bico. Nossa, aí falou só as coisas que eu gosto. Bom, hein? Olha lá, é tudo bom. O Pato tá elogiando. Berliner vai. Ele é super seu fã. Ele adora Blondine. Ele conhece todas as marcas. Conhece, mas eu já vi aqui, olha, comentarem. A Blondine é diferenciada. Ela não é apenas uma artesanal. Ela é diferenciada no nosso mercado. Foi isso que já comentei. Boa. Eu nunca tinha tomado essa boa. Fala, produtor. Muito boa. Que é sensacional, surpreendente. Produtor, cadê você? A gente teve uma estratégia no diferencial. Quando a gente começou no mercado de cerveja artesanal, a gente via muita informalidade no dia a dia da indústria. Então, basicamente, o mercado ele se formou de cervejeiros caseiros, que, na minha opinião, foi o grande propulsor do negócio. A criatividade dos cervejeiros caseiros. E aí, tudo aquilo que eles traziam para as inovações, para as panelas, o teste mesmo, ou seja, eles traziam inovação testando, podia ser que dava certo, que dava errado, mas faltava, na nossa visão, boas práticas de fabricação. Você ter uma indústria com padrão industrial, porque, querendo ou não, você está ainda dentro de uma indústria de alimento, uma indústria de bebidas e alimento. E o diferencial da Blondine foi justamente trazer profissionais de tecnologia das grandes cervejarias com criatividade. Nossa, é isso que eu ia falar. Porque, assim, para você ter essa criatividade, né? Eu fico imaginando criar essa cerveja super gostosa, misturar o cajá, né? Exato. Simplesmente. Sensacional. Essa cena que você fez, a praia, 40 graus, eu ali sentada, isso harmoniza perfeitamente com essa cerveja. Exatamente. Porque Nossa, realmente ela é leve. E ela tem, assim, uma surpresa, né? Na hora que você coloca. Exatamente. Assim, maravilhosa, muito boa mesmo. Eu não conhecia, eu nunca tinha experimentado essa. E aí, nessa linha da Tropical, a gente fez a de cajá, a de umbu, jabuticaba. Nossa, deve ser boa essa jabuticaba, hein? A de jabuticaba ficou fantástica também. E a primeira delas, que foi uma edição limitada, foi a de seriguela. Também foi uma coisa maluca, assim. Foi totalmente diferente. Assim, elas ainda existem ou não? Vendem existem, ainda? Todas elas. A de seriguela, não. A de seriguela a gente tirou. E essas todas, por exemplo, o pessoal pergunta onde eu acho. Pão de Açúcar tem, por exemplo. O Macro, não sei se colocou. Eu preciso checar com o Romualdo. O Romualdo tá. Cadê o Romualdo que tá aí, ó?
Cadê o Romualdo? Já fala pra gente agora. Mas o Macro, olha, eu vou falar em primeira mão aqui. O Macro introduziu a primeira cerveja do mundo, que é da Blondini, 0,0% de álcool, sem o processo de alcoolinização. O Macro conta isso, Luiz. Eu vi isso, mas eu queria entender. Quando você coloca... O que acontece? Tá. A cerveja, ela é feita normalmente, uma cerveja normal, tá? Sem álcool, que é o 0, a cerveja, bom, vou falar do conceito. Cerveja sem álcool no Brasil, ela pode ter até 0,5% de álcool. Cerveja sem álcool pode ter até 0,5% de álcool. Lei. A cerveja 0,0%, ela pode ter até 0,05% de álcool, que não é nada. Se você pegar uma salada de fruta, deixar ela na mesa 5 minutos, ela tem mais do que 0,0% de álcool. Ela já se formou álcool ali fermentado. Olha. Então, assim, só que o processo, o que é o processo da 0,0%? Faz uma cerveja normal e aí passa num aparelho que chama dealcoolinizador, que custa mais de 100 milhões de reais, é um aparelho caríssimo, que ela vai tirar o álcool da cerveja e aí você tem a cerveja 0,0% de álcool. O que a Blondini fez? A gente começou lá atrás, há 2 anos, pesquisar e trabalhar um pouco com biotecnologia, que para mim também é uma outra veia aí do futuro. E aí a gente criou, a gente desenvolveu um processo para uma levedura específica que, se ela está no ambiente dela normal, e aí o ambiente dela normal, imagina uma levedura super fresca, que não pode ter barulho, não pode ter luz, não pode ter aquilo, temperatura, tal, oxigênio, e aí tem 1 milhão de parâmetros. Ela consome o açúcar que está ali na cerveja, e ela consome o açúcar que está na cerveja, mas aí ela transforma em água. Ela não vai transformar em álcool. Em álcool, entendi. E aí, se você desviar sensivelmente qualquer um dos parâmetros, ela transforma em álcool. Caramba, hein? Tem que tomar Então, ali foram alguns tanques até a gente chegar na cerveja certa, no processo certo. Faz tempo que já está no mercado? Não. A gente lançou ela no mês passado. Agora. Foi no mês de abril. Foi agora que entrou. Você sabe que estão perguntando aí, Luísa, sobre sem glúten. Kátia, cerveja sem glúten. O que a Blondini acredita? E ela disparou na frente aí do mercado. A gente acredita muito em produtos de bem-estar. Então, por exemplo, a cerveja 0,0% de álcool, ela está debaixo de um guarda-chuva de bem-estar da Blondini, ou seja, produtos voltados para o bem-estar. Junto com ela, a gente já tem pronto que deve entrar no mercado até o final do ano. A sem glúten, a low carbs, de baixíssimo carboidrato. Gostei! A light, cerveja light. E aí a gente fecha o guarda-chuva desse ano de cervejas funcionais, vamos dizer assim, que promovem o bem-estar. Muito bacana, hein? Para o ano que vem, o que é o cerveja low carb? A gente já fez o teste, foi homologado, agora falta ir para o mercado, falta fazer a parte de marketing. Quem que faz essa homologação? Quem que faz? Homologação a Luísio, Cibele e Alain, que é o pessoal de P&D, nós 3, e um laboratório externo. Tem então, um laboratório externo, tá. A gente tem um laboratório interno, mas na homologação a gente faz interno e externo, para poder parametrizar as referências, os números e os parâmetros. E aí, por exemplo, nessa linha de inovação, a gente montou uma unidade de maltaria na Blondini. Para quê? Para a gente poder trazer uma tabela nutricional para a cerveja diferente. Porque até então, só a cerveja artesanal ela era puro malte. E hoje em dia, todas as cervejas são puro malte. Então, dentro do puro malte, o que nós estamos trabalhando? Qual é o cereal maltado que vai trazer uma tabela nutricional para a cerveja? Então, por exemplo, a gente está ensaiando fazer cerveja de quinoa. Nossa! Essa pegada de saudabilidade. Cerveja, maltear o arroz e trazer uma cerveja puro malte de arroz.
para ver a tabela nutricional que ela vai agregar no produto. Por exemplo, Nossa, o solo do Brasil ele mudou muito nos últimos 20 anos, 30 anos. Então, hoje, a gente pode, por exemplo, adicionar uma água de coco na cerveja e trazer uma fonte de potássio na cerveja. A gente poderia, por exemplo... E... Congelou? Voltei. Tocou o telefone. Ah. A gente poderia, por exemplo, trazer uma base nutricional para ela diferente, enriquecida em sódio, potássio, fazendo uma cerveja que hidrata, por exemplo, depois do treino, depois de um muito esporte. Legal. Tem umas corridas, eu já participei, que depois tem cerveja. Eu estava até inscrita numa antes da pandemia, que aí no fim veio a pandemia, a gente era até do Jurídico de Sais, a Kátia que está aí perguntando dessa daí do sem glúten. Eu estava até inscrita numa corrida, que era uma corrida com cerveja no final. A gente estava inscrito numa meia maratona, mas a nossa não tinha cerveja. A minha é muito mais legal que a sua. A minha é muito mais legal. Muito melhor, né, Ká? A Kátia tá aí, ó. Também estava inscrita. Eu posso falar, olha, muito boa. Não, ela As sours são excelentes. E aí, indo para a inovação, o que a Blondine ela percebeu? Que o universo Tô pondo mais aqui. A cervejaria ela não precisa ficar limitada ao universo de bebidas, de cerveja. Ela pode ampliar muito bem o leque. E aí, em 2016, a gente criou, por exemplo, a linha da Martina, que foi a linha de cerveja acessível. Quando que foi? Foi em 2016, ou 2016 ou 2017. Tá. A linha da Martina, logo depois da primeira confusão, tipo, uma de várias confusões políticas do Brasil, que aí gerou uma crise financeira, a gente entrou com a linha da Martina, que era uma linha de cerveja, ela é uma linha de cerveja artesanal de acessibilidade. Então a gente levantou a primeira bandeira de cerveja artesanal democrática. Legal. Ou seja, não precisa ser uma cerveja boa, Martina 2017. 2017. Não precisa ser uma cerveja artesanal boa, não precisa ser cara. Ela pode não ter complexidade. Exatamente, ela pode não ter uma complexidade que tem uma Blondine, mas ela é uma boa cerveja artesanal e acessível. E foi uma experiência super legal no varejo, porque além dela virar uma cerveja para entrantes do mercado, além de virar uma cerveja para entrantes do mercado, ela virou uma cerveja para o dia a dia. A Martina foi a primeira que apareceu no supermercado, não foi? Já tinha Blondine na época. Já tinha Blondine, a Martina entrou depois, mas ela foi a que teve mais visibilidade pelo preço. Pelo valor, com pelo certeza, valor né? do produto. O que eu gostei muito que tinha mais vocês fizeram acesso. foi o chopp verde. Tomei vários galões, vários. O chopp verde foi bom, corante alimentício. Muito legal. St. Patrick's Day, eu achei bem legal, bem leve, bem gostoso. Pô, foi demais. O Zé que foi lá já na sua fábrica, viu? Eu fui lá. Zé, levei uma galera, tomamos todas lá, ficamos... Eu quero conhecer, tô louca pra conhecer. Eu não sabia mais quem era Jesus, quem era Genésio. A gente falou que tava de beber com moderação. Vamos lá. Pra degustar a cerveja. E aí Eu degustei muitas que tinham lá. No pico ainda, geladinha, do jeito que lá no tanque. Nossa, deve ser gostoso, hein? Aí é uma experiência incrível. Incrível. E aí o que nós fizemos? Em 2016, a gente lançou a primeira linha de refrigerantes artesanal, que é o Bipop, que, como a gente falou, o Bipop ele vai ser relançado agora esse ano. E aí com o conceito vai ser um retrofit da receita. 0 açúcar, baixíssima caloria, mas aí usando tecnologia 100% natural, com dulçor super representativo na boca, e sabores inusitados. Então, sabores tropicais, maracujá com manga, graviola. Que delícia, hein? Vai ser uma super legal, acho que lançamento agora em junho também. E com legal, preço super acessível na gôndola. A gente está fazendo os cálculos aqui para tentar chegar a R$ 6,90 a lata. Então, um preço trazer bom. bastante competitividade. E aí, esse ano, a gente lançou a linha do verano. Eu já tomei verano também.
que são os Tomei hard ontem, seltzers. aliás. É. Cheguei em casa ontem, nossa, eu falei, vou abrir uma. Coloquei bastante gelo numa taça e tomei. Bastante gelo. Eu tomo com muito gelo também. Muito gelo, é. Vamos abrir outra? Vamos abrir. Vamos. Vou abrir. O verano... A minha é de... Qual que é essa aqui? Manga, maracujá e pêssego. A minha. Tem 4 sabores, né? Manga, maracujá, pêssego, frutas vermelhas. Essa é a frutas amarelas, aí tem as frutas vermelhas. Que ela eu gostei bastante de gengibre também, aquela que vai gengibre. Muito boa. Amora, mirtilo e morango. E as frutas verdes, que ela vem o kiwi, limão e maçã verde. Hoje eu experimentei todas. De gengibre com... Mas eu acho que eu gosto mais de gengibre. Gostei mais. É que eu gosto de gengibre, eu sou fã de gengibre. O gengibre tá muito bom aqui, tá bem equilibrado. Isso daqui, para mim, tipo, a gente começou a pesquisar há 2 anos o hard seltzer. Demoramos para entrar no Brasil. Demoramos para pôr no mercado porque a gente queria uma receita 100% natural, que é o produto, ele é 100% natural. Não tem açúcar nenhum. Não tem açúcar, só que ele tem a sensação de dulçor que vem da própria fruta na boca. Quase 0 carboidrato, 90 calorias a latinha. E é um produto leve, ou ele é quase 0 ou 0 carboidrato, acho. Gente, eu vou ler o comentário que fizeram aqui, ó. Eu olharia isso. Eu perguntei isso pra Norma pelo telefone. Quantas calorias uma latinha? 90 calorias. Delícia. Kátia, a lata inteira. E ela não tem açúcar. E não tem glúten. Não tem glúten também. Então, pra não quem tem glúten, não tem estévia, não tem nenhum adoçante. O dulçor vem da fruta. Muito bom. E aí, os próximos lançamentos, o que são? A gente está trabalhando aqui imensamente para ampliar os segmentos de produto. E até o final do ano vão entrar Cold Brew Coffee, que é o café gelado. Que delícia! Ai, que delícia! Eu sou apaixonada por café também. E assim, a gente está com uma parceria muito bacana. Então, a gente está fazendo aqui seleções de variedades maravilhosas. Não é suco, não. Não, não é suco, ele tem 4% de álcool. Tem álcool, tem 4% de álcool. Mas é quase um suco. É bem levinho. Muito bom. O outro produto vão ser chás com funcionalidades. Então, a gente está trazendo chá com funcionalidade. Vai ser matcha, vai ser aquela pegada bem diferente. O próprio Bipop, o refrigerante, vai ser a primeira soda com funcionalidade do Brasil. A gente está trazendo fibras para dentro do refrigerante, ele vai sair daquela categoria criminal, vamos dizer, e vai para a categoria de saudabilidade. Energético 100% natural, ou seja, sem a pegada da taurina, e aí trazer ingredientes que funcionem como energético natural. E aí vai uma série de produtos, dentre eles aí uma série de produtos. Para entrar esse ano. Nossa, que legal isso, hein? Parabéns. Muita criatividade, hein? Porque você tá muito spoiler. Oh, meu Deus, ó. E a gente tá aí. O que muito legal. Né? Sabe o que eu ia... Além do spoiler, né, Aloysio, é mostrar que, assim, você veio, já foi disruptivo em relação ao que existia no mercado, e você tá o tempo todo trazendo produto, vendo tendência existente. Quando você fala, por exemplo, assim, cerveja de quinoa, para mim, chama atenção, porque eu sou o típico público, entendeu? Cerveja sem glúten, cerveja low carb, eu sou público disso. E você vai colocando outros públicos para dentro. Você vai agregando. E isso é muito do empreendedor, ele achar um nicho de mercado dele. E a saúde, né, também, né? Total. Se você pegar o nosso porte, a gente nunca vai ser competitivo, nunca vai ter o melhor preço, nunca vai ser a opção mais barata. A gente não vai ser, nunca, é impossível. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que segmentar com uma visão futura. Então, assim, a gente não vai ser o mais barato, mas a gente vai ser o melhor. A gente não vai ser o mais barato, mas a gente vai ser o primeiro a colocar o melhor produto na mão do consumidor. Nossa, a ditar a tendência, a fazer... por exemplo, quando a gente entrou com o Bipop, é um super exemplo. A gente entrou com o Bipop em 2016,
a gente não teve força de mercado, mas no ano seguinte, ou 2 anos depois, entraram 2 gigantes do mercado exatamente no mesmo segmento que a gente. Mas a gente foi o primeiro. Vocês entraram primeiro. Nada como começar, né? E agora... Legal, Oi? Eu acho assim, quando eu vou tomar uma blondine, é que você sente o handmade dela, entendeu? Essa coisa assim do tipo, pô, colocaram aqui uma experiência, a galera quis passar um negócio diferente com essa bebida. Na hora, acho que quando vocês sentam ali para falar, o que a gente vai misturar aqui para fazer o caldo? Então, mas isso é muito pensado. A gente pensa, repensa. Por exemplo, a gente demorou para fazer a cerveja em maturação de barrica de madeira 5 anos. A gente foi um dos últimos a entrar nesse segmento. Mas a Blondine é a única do mercado que tem uma sala climatizada, com temperatura e umidade controlada, e que as cervejas elas saem exatamente planejado. A gente não está trazendo cerveja ácida maturada em barrica porque ela contaminou ou por não. A gente está trazendo receitas originais com notas de madeira, porque ela ficou na barrica controlada com baixíssima temperatura, que demorou mais tempo. Então, quando a gente senta, você foi na fábrica, quando a gente senta naquela mesa quadrada lá que tem no bar, sim, de vidro... quero conhecer. Aquela mesa famosa. A gente senta lá... Não é? A menina que estava fazendo o guide lá, ela falou, o pessoal senta aqui para falar de qual vai ser a próxima, não sei o quê. Exatamente. E você vê a fábrica. Itupeva. É bem legal. E ali, quando a gente senta para falar de produto, a gente volta, às vezes, 10 dias para falar do mesmo produto, para pensar, repensar, degustar em momentos diferentes. Isso é importantíssimo. Isso é importante, né? Não degustar uma vez e falar, tá ali. Não, tem que degustar na chuva, no sol, no frio, no calor, de mau humor, legal, de bom humor, fazendo festa, chorando, tendo uma notícia, tendo boa notícia. Então, assim, são diversos momentos. A experiência feita de qual é a melhor harmonização da cerveja, é isso, né? Na pior das hipóteses, a cerveja vai sair assim, beba essa nas piores dias. Vai sair com a melhor. Pelo menos vai ter uma, né? Aloysio, exatamente. Aloysio, olha os comentários aqui, ó. Eu achei um comentário interessante. A nutricionista falou assim, que ela ficou surpresa muito positivamente, porque equilíbrio é tudo. E ela sabia, ela não sabia... Ela vai poder até colocar ela vai colocar já para as pessoas, né? Indicar. Uma amiga comentou, os rótulos são lindos e a cerveja é saborosa. Você vê que cada consumidor você pega por uma coisa, né? Eu também reparo nisso, os rótulos são lindos. E isso, a gente teve muito cuidado, por exemplo, em fazer um trabalho de rótulo que efetivamente trouxesse para fora da garrafa o que está dentro da garrafa, para o consumidor ter uma experiência, não achar uma coisa e levar outra. E o equilíbrio do produto, ele também é uma das marcas da Blondine. Por exemplo, essa cerveja com fruta que a gente degustou, a Tropical, poderia pôr mais fruta? Poderia. Mas a gente sempre preserva o equilíbrio e a característica da bebida original. Então, ela é uma cerveja com fruta. Ela não é uma fruta com cerveja. Sim. Então, a gente tenta preservar. Ela ainda é uma cerveja. Ela tem que ser uma cerveja. Então, essa parte de equilíbrio, realmente, a gente trabalha muito forte na fábrica. Você pode beber uma cerveja de 14% de álcool que você não vai só sentir álcool. Você vai sentir o álcool, o corpo, o aroma, o sabor, ali toda o sensorial, o wheel ali, toda a roda sensorial, você vai sentir ela inteira. Olha, Luiz, vou te falar uma coisa. Eu não conhecia a Tropical. Eu gosto muito de sour, mas das belgas sours, né? Não gostava, assim, várias cervejas já tentei tomar sour aqui, até marcas brasileiras que também tentam fazer, né? Americana, assim, que tem uma outra experiência, mas a sua é muito gostosa. Muito mas mesmo. Você vê como ele falou, né? É muito gostosa. A gente fez uma sour suave, com alto drinkability. Essa é a diferença. Ela não vai ser uma sour que ela trava na boca, um acético, vamos dizer assim. Ela não vai ser ela vai ser uma sour para todo mundo. Tanto é que ela está nas grandes redes de varejo
E tem boa saída. Isso aqui foi uma experiência. Quando a gente colocou, por exemplo, eu acho que foi o a Tropical na rede de varejo, a gente fez um pacto com a rede. A gente virou e falou, olha, pode ser que venha um bombardeio de comentário negativo, como pode ser que vá vender bem. E aí eles falaram, vamos apostar, vamos junto, a gente precisa desenvolver o mercado. E os comentários foram super positivos. Tanto é que a ideia do marketing era variar a fruta todos os anos. Só que a partir do momento que entra num varejo de grande porte, a gente não tem muita... não pode tirar, pôr. Então tem que fazer um trabalho ali meio de médio prazo, longo prazo. E são cervejas que vendem para público geral. Isso, para mim, foi uma surpresa. Vai manter essa receita. Essas daqui vai manter por um... talvez, o pessoal tá pedindo, tem que manter. Esse ano de 2021 ela vai manter. Talvez 2022 a gente traga outras frutas tropicais. Está muito na moda. Trazer uma pitaia, trazer uma... porque a gente também tem que acompanhar as tendências. A gente tem uma pesquisa de ingrediente muito grande. Por exemplo, o verano, essas combinações de frutas... elas foram feitas em uma pesquisa nacional e internacional de tendência de consumo de fruta, para a gente poder chegar nesses sabores que a gente combinou. E a Cibele, ela tem um programa que ela é um programa de computador que ele traz também os best matches. Então, por exemplo, se você, no caso do café, café com chocolate amargo ou canela, ou com leite, ou com aquilo, então... A gente tem um trabalho também de computador, além do sensorial, de tecnologia atrás para fazer as combinações, fazer o equilíbrio do negócio. Muito bom. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta agora, a questão da pandemia, né? Como que ficou a Blondine na pandemia? Teve algum impacto? Deu uma hora, daqui a pouquinho ela vai cair e a gente tem que cuidar agora para ir fechar. Então, essa é a pergunta final mesmo. Vou finalizar com ela. A pandemia para a gente, o ano passado, ele não impactou muito. Eu costumo dizer o seguinte, eu separo a pandemia em pandemia e crise econômica. A pandemia, a gente perdeu, obviamente, muito faturamento de bares e restaurantes, mas nesse momento a nossa preocupação não foi financeira. Ela foi em proteger, primeiro, os nossos colaboradores, segundo momento, o nosso ecossistema. Então, a gente apoiou muito bares e restaurantes, a gente fez doações de chopps aí, homérica, doações de cesta básicas homéricas. Que legal. Então, essa foi a nossa primeira preocupação. O ano passado, a gente não sofreu muito. Esse ano, a gente está sofrendo um pouquinho mais por conta da crise econômica, não por conta da pandemia. O consumidor está mais sensível a preço e o nosso produto ele é um produto de preço superior. Não tem como. Como é que a gente está trabalhando a estratégia? Obviamente, persistentemente, abrindo canais de distribuição e, mais do que isso, abrindo o segmento. Então, por exemplo, no ano retrasado, a gente era uma cervejaria, esse ano a gente é uma cervejaria com 5 categorias de cervejas diferentes, maturação em barrica, cerveja para geek, que é o Blondine Trends, o Blondine Reserva, o Blondine Trends, a linha da Blondine, a linha da Martina, e aí, incansavelmente, relançando o Bipop na categoria de sodas, trazendo café artesanal, cold brew, trazendo energético, trazendo chás, trazendo hard seltzer, que já está no mercado. Então, efetivamente ampliar o leque de faturamento, ampliar o segmento, sempre com muita qualidade e pioneirismo, para aumentar a base de faturamento. Ou seja, e quando a crise econômica passar, porque ela passa, tudo no Brasil passa. Isso aí quem está no Brasil está acostumado. É verdade. Tudo que o Brasil sempre vai ser assim. Nunca vai mudar, sempre vai ser assim. Desde que eu me conheço por gente, foi assim. E sempre vai ser. Então, a gente passando por isso, a retomada ela vai ser mais rápida. Porque a nossa base de produtos ela está multiplicada por 10 depois que passar toda essa situação. Mas eu acho que, assim, em momentos de crise, de pandemia, a principal preocupação é com a saúde. Com certeza. Porque com saúde a gente consegue fazer tudo, manter a empresa, transformar em empresa e continuar quebrando barreiras, fase, vencendo barreiras.
Tem uma pergunta aqui, se vocês produzem para terceiros. Não, a Blondine ela tem alguns contratos de cooperação tecnológica, mas a gente não produz para terceiros. Boa. Tá. Você vê que o João Carlos, o João Rosas tá aí, ó. Rosas João. O João trabalha com a gente também no Estadão, né, João? O João tá trabalhou. Aí. Muito legal, João. A Yanda escreveu que amou a live e amou a cerveja. A Cacá também, querida, ó, parabenizando pela live, agradecendo. Muito legal. Agora, a próxima live vai ter que ser lá na fábrica, Luísio. Vamos ter que fazer lá. Nossa, excelente. A fábrica é uma experiência fantástica. A fábrica. Nossa, eu tô louca para conhecer. Eu adoro. Excelente. Né? Então, esse sábado vai estar funcionando. Já vai abrir agora? Das 9 à 1. E é uma experiência fantástica. João, tem no Pão de Açúcar. Ou no site da Crazy for Beer. Ó, João. Vamos agitar. A Kátia vai me ajudar a agitar. Boa. E a Kátia das minhas. Aloysio, obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo. Eu sempre assisto vocês online. E para mim é uma grande honra e essa oportunidade de bater o papo com vocês. Vocês estão fazendo um trabalho aí fantástico feliz. online. Estou super feliz de você estar estreando aqui as lives de empreendedorismo. E assim, vamos para fechar aqui. Dica final para quem está querendo empreender. Só para a gente fechar. Uma dica para quem está querendo empreender é, primeiro, não tenha medo. Segundo, analise muito bem todos os pontos, tudo que está em volta do teu projeto. Esteja preparado para 10 vezes pior do que você vai se planejar. Porque realmente a gente está num país imprevisível, que até o passado é incerto. Então, não é fácil e tenha o apoio da sua família, porque família é o alicerce de todo sucesso, na minha opinião. Ai, que lindo! Concordo. E parabéns para a Cibele, que está aí, ó, ajudando a gente aqui na live, dando várias dicas também aqui, falando, participando com a gente, a galera já né, está junto. Aqui. A galera já está já vi, já marcaram aqui. Criando a caravana Normalize para Blondine. Falando em Normalize, a Crazy for Beer está com o cupom Normalize+. Exato! 15%. De desconto, 15% no Crazy for Beer do Normalize+. 15% garantido. Fala a verdade, hein? Luísio. A Norma ficou 30 dias negociando o cupom com a gente. Vocês pensam que foi fácil? Olha, obrigada, Luísio. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade. A gente espera a turma na fábrica. Vamos combinar, vamos fazer a caravana do Normalize+. Pode deixar. Beleza. E vamos na janela. Prazer. Vamos na janela. Obrigada, viu? Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada, pessoal, para quem está aqui com a gente até agora. Isso. Obrigada. Um beijo.